O salão principal do evento anual da Vasconcelos Group brilhava como se cada pedaço de luz tivesse sido ensaiado para impressionar. Lustres de cristal refletiam tons dourados pelas paredes, garçons circulavam com bandejas prateadas e os convidados sorridentes disputavam atenção enquanto comentavam negócios e fofocas que só a elite conhecia. Tudo parecia perfeitamente montado, até a porta principal se abrir. Arthur Vasconcelos entrou com um peito estufado, confiante como sempre. Mas dessa vez havia algo diferente. Ele não estava sozinho. Caminhava exibindo uma mulher jovem, loira, deslumbrante, usando um vestido vermelho que chamava a atenção de longe. Lívia Montenegro, a amante. O silêncio que percorreu o salão parecia uma onda invisível. Olhares se cruzaram, sussurros surgiram, taças quase escorregaram das mãos dos convidados. O escândalo estava lançado. E o mais chocante, a esposa dele, Helena Vasconcelos, estava ali, sentada à mesa principal, impecável em um vestido preto elegante, postura ereta, olhar sereno. Quem a observasse de longe jamais imaginaria o golpe que estava chegando. Mas Helena não era qualquer mulher. Ela carregava uma força silenciosa, daquelas que não se abalam com provocações, apenas observam e agem. Arthur, acreditando que controlava tudo, caminhou pelo salão como se exibisse um troféu proibido. Sorriu para conhecidos, acenou para diretores importantes e, propositalmente, aproximou-se da própria esposa com a amante ao lado. Ele queria reação, queria espetáculo, queria provar que ninguém o desafiava. Mas Helena apenas levantou os olhos, com a calma de quem já havia visto tudo e estava pronta para algo maior. Naquele instante, antes mesmo de dizer qualquer palavra, todos entenderam. A noite não terminaria como Arthur imaginava. Quando Arthur parou diante da mesa principal, todos seguraram o fôlego. Alguns convidados se acomodaram melhor nas cadeiras. Outros discretamente levantaram os celulares, como que antecipa que algo grande está prestes a acontecer. Era visível que Arthur esperava ver a esposa quebrada, desesperada, humilhada ao extremo. Mas Helena levantou-se com uma graça tão calculada que fez a sala inteira silenciar. Ela ajeitou o vestido preto, ergueu o queixo e encarou o marido como quem observa um estranho. Depois virou olhar para a loira ao lado dele. Não havia raiva em seus olhos. Havia algo bem mais perigoso. Tranquilidade. Uma tranquilidade que só pessoas extremamente certas de si conseguem carregar. Arthur sorriu, achando que poderia conduzir a situação. Helena, você conhece a Lívia? Perguntou com um tom de deboche que escorreu como veneno. Helena deu um passo à frente, analisou a jovem dos pés à cabeça e respondeu sem piscar. Ainda não, mas eu sempre gosto de ver lixo reciclado. O salão explodiu em sussurros e olhares escandalizados. Lívia empalideceu, sem saber onde enfiar o rosto. Arthur arregalou os olhos, chocado. Aquela não era a reação que ele esperava, e isso desequilibrou. Ele se aproximou de Helena tentando manter o controle. Você não vai fazer uma cena, vai? Cena? Repetiu ela com um sorriso afiado. Amor, você não tem ideia do que realmente é uma cena. Os convidados se inclinaram, atentos. Havia algo em Helena, uma força silenciosa que parecia dominar o espaço inteiro. Arthur, pela primeira vez na noite, recuou meio passo. Lívia segurou seu braço, aflita, mas ele nem percebeu. Estava tentando entender o que aquela serenidade escondia. E então ficou claro para todos. Helena não estava ferida. Helena estava preparada. A noite que Arthur achou que controlaria começava a escapar das mãos dele, e todos sabiam que aquilo só era o começo. A mestre de cerimônias anunciava a abertura oficial do evento, quando Helena, sem pressa e sem tremer, levantou a mão e pediu o microfone. O gesto foi tão elegante e firme que até os músicos pararam de tocar. O salão, cheio de conversas abafadas, mergulhou num silêncio tenso, como se todos estivessem prestes a assistir algo histórico. Helena caminhou para o palco. Cada passo dela ecoava mais alto que as vozes dos convidados. Arthur tentou segui-la, mas ela levantou a mão num gesto sutil e ele paralisou.
Havia algo naquele olhar que ele nunca tinha visto. Autoridade real. Ela pegou o microfone com suavidade e sorriu para a plateia. Boa noite. Antes de iniciarmos a programação oficial, eu gostaria de fazer um pequeno brinde ao meu marido. Arthur engoliu seco. Lívia apertou o braço dele em pânico. Arthur Vasconcelos, um homem dedicado ao trabalho, sempre muito ocupado. Risos contidos surgiram entre os convidados. Helena prosseguiu, tão ocupado que arranjou tempo para frequentar motéis com a senhorita Montenegro. O salão explodiu num choque coletivo, murmúrios, exclamações, celulares sendo erguidos. Arthur ficou vermelho como vinho, enquanto Lívia abaixou o rosto, morta de vergonha. Alguns convidados reprimiram risos nervosos. Tentaram disfarçar o sorriso, outros simplesmente encaravam, fascinados. Arthur deu um passo à frente. Helena, você está louca! Ela girou de leve o corpo para encará-lo. Louca? Não. Lúcida. Apenas descrevendo sua agenda paralela. Mais risos. Mais celulares gravando. Lívia começou a tremer. Arthur tentou se aproximar, mas Helena ergueu a taça e completou. Um brinde ao homem que achou que poderia me enganar, sem ao menos ser criativo. O público não aguentou, aplaudiu. E esse foi apenas o primeiro golpe. Arthur, vermelho de raiva e vergonha, caminhou até o palco tentando arrancar o microfone da mão de Helena, mas ela se afastou com elegância, como se estivesse dançando. Ele segurou o braço dela com força, num ato desesperado. O salão inteiro prendeu a respiração. Pela primeira vez, alguém ousara tocar na mulher que dominava a noite. Helena puxou o braço de volta com firmeza, ergueu o queixo e falou alto, com uma calma que cortou o ar. Não me toque. Você perdeu esse direito no instante em que traiu o próprio sobrenome. A frase ecoou como um estalo entre as paredes douradas. Um grupo de convidados, incapaz de disfarçar, aplaudiu. Outros filmaram de ângulos diferentes. Arthur congelou no meio do movimento, sem saber se recuava ou explodia. Lívia, pálida, aproximou-se timidamente. Eu não sabia que ele era casado, murmurou com a voz trêmula. Helena virou-se devagar, encarando-a com um olhar afiado e inteligente. Claro que sabia, querida. Deu um meio sorriso. Você me segue no Instagram. Curtiu até a foto do nosso aniversário de casamento. O salão inteiro soltou um "Oh!" abafado. Lívia levou a mão à boca, humilhada. Arthur passou a mão pelo rosto, desesperado. Ele tentou recuperar o controle, falando entre os dentes. Helena, chega, vamos conversar em casa. Ela deu uma risada curta, quase elegante demais para a situação. Casa? Qual delas? Perguntou. A que você paga ou a que você usa para as suas aventuras baratas? A reação foi instantânea. Gargalhadas, murmúrios, gente se levantando para ver melhor. Arthur congelou no meio do movimento, sem saber se recuava ou explodia. Lívia, pálida, aproximou-se timidamente. Eu não sabia que ele era casado, murmurou com a voz trêmula. Helena virou-se devagar, encarando-a com um olhar afiado e inteligente. Claro que sabia, querida, deu um meio sorriso. Você me segue no Instagram. Curtiu até a foto do nosso aniversário de casamento. O salão inteiro soltou um "Oh!" abafado. Lívia levou a mão à boca, humilhada. Arthur passou a mão pelo rosto, desesperado. Ele tentou recuperar o controle, falando entre os dentes. Helena, chega, vamos conversar em casa. Ela deu uma risada curta, quase elegante demais para a situação. Casa? Qual delas? Perguntou. A que você paga ou a que você usa para suas aventuras baratas? A reação foi instantânea. Gargalhadas, murmúrios, gente se levantando para ver melhor. Arthur parecia diminuir diante dos próprios convidados, como se encolhesse a cada palavra dela. E então, com um passo sereno, Helena aproximou-se dele olhando-o nos olhos de um jeito que o desarmou completamente. Acha mesmo que pode me humilhar publicamente sem consequências? Arthur não conseguiu responder, porque naquele instante todos entenderam. Helena não estava lá para causar drama, ela estava lá para encerrar um ciclo, e ninguém imaginava o que ainda estava por vir. O salão ainda estava em choque, quando a mestre de cerimônias tentou, desajeitada, retomar a programação. Mas Helena levantou um dedo, apenas um, e a mulher imediatamente se calou. Era impressionante como aquela esposa traída controlava todos os movimentos da noite, sem que levantasse a voz. Helena caminhou para o centro do salão, com passos leves, quase silenciosos, como se estivesse pisando em veludo. Antes de continuarmos, preciso compartilhar uma informação importante. A sala inteira inclinou o corpo para a frente. Arthur ficou tenso, já imaginando um escândalo pior do que o anterior. Helena abriu sua bolsa devagar,
com a calma de quem tem o mundo sob controle. Muitos aqui talvez pensem que estou abalada, mas não estou. Eu sabia de tudo. Arthur deu um passo em direção a ela. Helena, por favor, pare com isso. Não terminei, ela respondeu, sem sequer olhá-lo. Ela retirou um envelope grosso, selado, e segurou-o com 2 dedos, bem no alto, onde todos podiam ver. Hoje, oficialmente, eu deixo de ser a esposa deste homem. Um silêncio poderoso tomou conta da sala. Lívia segurou o braço da cadeira para não desmaiar. Arthur ficou imóvel, com a boca entreaberta. Eu pedi o divórcio esta tarde, e ele não sabe ainda, porque chegou em casa tarde demais. Como sempre. O salão reagiu em choque. Algumas mulheres se olharam como quem diz, finalmente alguém fez o que todas queriam. Homens coçaram o colarinho das camisas, desconfortáveis. Arthur explodiu. Você o quê? Helena deu 2 passos até ele, sem medo. Aqui está a sua parte. E enfiou o envelope contra o peito dele. Arthur, sem entender, abriu rapidamente. Os olhos dele se arregalaram. O rosto perdeu toda a cor. Helena, como você conseguiu isso? Ela sorriu, mas não era um sorriso doce. Era o sorriso de alguém que finalmente enxergou o seu próprio valor. Eu me preparei, Arthur. Meses. E naquele instante, todos perceberam. A humilhação pública não era um ataque impulsivo. Era o capítulo final de um plano muito bem construído. Arthur folheava os papéis do envelope com as mãos trêmulas, tentando entender como a situação havia virado de cabeça para baixo. O salão inteiro observava cada microexpressão dele, o terror crescendo, a incredulidade tomando conta, a arrogância se dissolvendo como gelo quente. Era como assistir à queda de um império em tempo real. Helena, isso é impossível. Ela cruzou os braços, a postura impecável. Impossível, Arthur? O que sempre foi impossível é você acreditar que poderia me enganar para sempre. Ele virou outra página, e o impacto ficou ainda mais evidente. Você transferiu ações em meu nome? Com a sua assinatura, claro. Arthur levou a mão à testa. Eu nunca assinei nada disso. Helena inclinou a cabeça com um sorriso suave. Lembra da procuração que você me deu? Aquele documento que disse não ter problema porque assinar papel é um saco? O salão inteiro segurou o riso. Arthur engasgou com as próprias palavras. Helena completou. Pois é, preguiça custa caro. Um burburinho percorreu a sala. Pessoas se inclinavam para a frente, outras escondiam risos atrás das taças de champanhe. A cada frase de Helena, Arthur parecia encolher mais 1 centímetro. Você perdeu o controle da empresa, Arthur. A frase foi simples, mas atravessou o ar como uma lâmina. Lívia deu um suspiro alto. Meu Deus! Arthur virou-se para ela, desesperado. Fica calma, isso vai se resolver. Helena riu, discreta. Vai sim, mas não do jeito que você pensa. Ela aproximou-se dele com passos lentos. Eu passei meses observando, calculando, reorganizando. Enquanto você se ocupava das suas viagens de negócios, eu organizava os números. E no fim, eu me tornei a maior acionista da empresa Vasconcelos. Arthur arregalou os olhos. Você me tirou tudo? Helena respondeu com frieza de quem finalmente se libertou. Eu tirei só o que você achava que nunca perderia. O choque no rosto de Arthur era quase doloroso de assistir. Ele parecia um homem que pela primeira vez na vida descobria que não tinha controle sobre nada, nem sobre a situação, nem sobre a própria imagem, nem sobre o futuro. Os convidados agora não cochichavam apenas, observavam cada detalhe com um tipo de fascínio cruel. Era como assistir à queda de um rei arrogante. Helena, por outro lado, estava impecável, postura firme, olhar preciso, nenhuma mágrima, nenhuma voz embargada, apenas a força de quem passou noites silenciosas planejando sua própria libertação. Ela subiu de volta ao palco, tomou o microfone e disse com clareza: Senhoras e senhores, a partir deste momento eu assumo oficialmente a presidência da Vasconcelos Group. O salão explodiu em aplausos, não educados, mas entusiasmados, quase celebrando uma revolução. Alguns levantaram das mesas, outros assoviaram. Era como se todos estivessem esperando por esse momento sem nem saber.
Arthur tentou subir no palco, mas 2 seguranças, que já estavam avisados previamente por Helena, o impediram com um gesto firme. Ele ficou paralisado, incapaz de compreender como tudo tinha sido arquitetado, sem que ele percebesse uma única movimentação. Isso é abuso de poder! Está me destruindo, Helena! Ele gritou, a voz falhando. Ela virou-se lentamente, com uma calma que o desconcertou ainda mais. Não, Arthur, você se destruiu sozinho. Eu apenas parei de te salvar. Lívia, em choque absoluto, levou as mãos à boca. Meu Deus, eu não sabia. Ela encarou ela sem hostilidade, mas com firmeza. Você sabia o suficiente para não se envolver, mas isso não muda nada. Essa situação é responsabilidade dele. Então, Helena entregou o microfone à mestra de cerimônias, que agora tremia mais do que falava. Podemos continuar o evento agora, disse Helena, e antes de descer do palco, completou. Ah, e Arthur, procure um advogado e, talvez, um novo currículo. O salão vibrou em risos discretos e olhares cúmplices, e Arthur, pela primeira vez, entendeu que havia perdido tudo, diante de todos. Após o anúncio final, o salão inteiro parecia respirar Helena. Não era mais o evento de Arthur, nem a noite da empresa. Era a noite dela, a noite em que uma mulher silenciosa por meses finalmente tomou de volta tudo o que sempre lhe pertenceu e ainda colocou o traidor diante do próprio reflexo. Os aplausos continuavam ecoando quando Helena entregou o microfone e desceu do palco, com a graciosidade de quem não teme mais nada. Seus passos eram leves, firmes, quase musicais. Cada clique do salto vibrava como um aviso. Uma mulher que desperta nunca volta a dormir. Lívia, encolhida em uma cadeira, tentou se levantar quando Helena passou. Dona Helena, A voz saiu embargada, quase infantil. Ela parou, virou-se devagar. Os olhos dela não tinham raiva, tinham clareza. Lívia, não se coloque no centro de algo que não é sobre você. A jovem mordeu o lábio, tremendo. Me arrependo, de verdade. Helena suspirou levemente. A lição é simples. Nunca aceite ser o troféu de um homem que não vale nem sua autoestima. Lívia desabou em lágrimas silenciosas e Helena seguiu adiante. Arthur, desesperado, correu atrás dela pelo salão. Helena, pelo amor de Deus, espera! Ela não parou. Ele acelerou, alcançou-a na porta e segurou seu pulso, não com força, mas com o desespero. E ela se virou lentamente e disse: Desespero. A gente precisa conversar. Você não pode simplesmente ir embora assim. Dessa vez ela se virou. Os olhos delas estavam tranquilos como um mar sem vento. Posso sim. Aliás, essa é a primeira vez que faço exatamente o que quero. Arthur respirou fundo, tentando encontrar alguma frase que salvasse tudo. Eu errei, mas eu posso mudar. Helena balançou a cabeça devagar. Você teve anos para mudar. Agora eu tenho minutos para partir. E é isso que vou fazer. Ela retirou o braço com delicadeza, sem agressividade, apenas com liberdade. Atravessou as portas do salão como quem atravessa um portal para uma nova vida. Luzes, flashes, olhares, tudo parecia em câmera lenta. Era uma rainha coroada pela própria coragem. E Arthur ficou parado, sem saber se ia atrás ou se aceitava a derrota. Pela primeira vez, ele realmente viu Helena e percebeu o que tinha perdido. O amanhecer parecia diferente naquele dia, especialmente para Arthur. Ele acordou com a cabeça latejando, o gosto amargo da humilhação ainda vivo na boca e o silêncio da casa ecoando como um lembrete cruel. Helena não estava ali e nunca mais estaria. A cama parecia maior, o ar mais pesado e o mundo menor. Ele ligou o celular e levou apenas 3 segundos para perceber o caos. Notificações explodiam na tela. Vídeos da noite anterior circulavam em todas as redes sociais. Trechos de Helena no palco viralizavam. O brinde, o lixo reciclado, o envelope, o anúncio da presidência. A hashtag Helena Vasconcelos Rainha estava nos Trending Topics. Arthur passou a mão no rosto em desespero. Não, isso não pode estar acontecendo. Mas estava.
Sites de fofoca já vinculavam matérias. Esposa assume empresa após expor traição em evento de gala. Presidente afastado diante de toda a elite. Quem é Helena Vasconcelos, a nova líder da Vasconcelos Group? Enquanto isso, Helena recebia mensagens de apoio de mulheres de todo o país. Elas escreviam frases como: "Você fez o que eu nunca tive coragem. Obrigada por nos representar. Você virou inspiração." E Helena apenas sorria. Não por vingança, mas por libertação. Arthur tentou ligar para ela. Uma ligação. 2 ligações. 10 ligações. Todas ignoradas. Mandou mensagens longas, desesperadas, tentando explicar, implorar, justificar. Silêncio. Enviou flores para a empresa. Foram devolvidas. Tentou aparecer no prédio. Seguranças informaram que ele estava proibido de entrar sem autorização da nova presidente. A cada tentativa fracassada, uma nova realidade se impunha. Helena não era mais a esposa que tolerava, relevava e perdoava. Ela havia se tornado uma mulher que não olhava mais para trás. Lívia, por sua vez, desapareceu das redes. Amigas deletaram fotos. Apenas uma frase surgiu nos stories dela: "Nunca mais me envolvo com um homem casado." Para Arthur, aquele dia foi o verdadeiro colapso. Não porque perdeu dinheiro ou poder, mas porque pela primeira vez sentiu o peso das próprias escolhas. 3 semanas se passaram desde o evento. Para Helena, foram dias de paz, trabalho e descoberta de si mesma. Ela assumiu a empresa com firmeza, reorganizou os setores, valorizou funcionários ignorados e trouxe de volta o brilho que Arthur, com o seu ego, havia apagado. A imprensa a chamava de a Presidente de Ferro, e ela realmente era, mas não porque era dura, mas porque era justa. Para Arthur, porém, cada dia foi uma queda mais dolorosa que a anterior. Ele perdeu convites, perdeu credibilidade, perdeu contratos. E no fundo do coração, entendeu que o que mais doía não era a derrota pública, mas a ausência de Helena. A mulher que ele nunca soube valorizar era agora a única que poderia compreender sua dor, mas ela tinha ido embora. Um dia, ao sair da empresa, Arthur encontrou Helena parado perto da garagem, segurando uma pasta simples. Ele estava diferente, mais magro, menos soberbo, olhos cansados, mãos trêmulas. "Helena", ele chamou com a voz baixa. "Eu só queria pedir desculpa." Ela permaneceu imóvel, mas não fria. "Eu escuto", respondeu com calma. Arthur respirou fundo, buscando coragem. Eu te traí, eu te humilhei e perdi tudo, mas nada dói mais do que perder você. Eu não espero que me perdoe, só queria que você soubesse que eu reconheço tudo que fiz." Helena inspirou devagar. "Arthur, eu não guardo ódio. Isso só me prenderia ao passado." Ele ergueu os olhos com uma pequena esperança. "Então, existe uma chance de voltarmos?" Ela deu um passo à frente. Tocou suavemente o ombro dele. Não com carinho, mas com humanidade. "Eu perdoei você, mas perdão não é convite para recomeço." Os olhos de Arthur se encheram de lágrimas. "Eu te amei. Eu também te amei. Mas o amor que eu tinha por você transformou-se em amor por mim mesma." Ela caminhou até o carro. Antes de entrar, virou-se pela última vez. "Um dia, você vai entender que perder alguém que te dava tudo é a forma mais dura de aprender a dar valor." Arthur ficou ali, parado, vendo o carro se afastar. E naquele momento, pelo primeiro momento, ele sentiu que aquilo era a fim e o início de algo novo, para ele, mesmo que dolorido. Instantâneo, percebeu que Helena não havia apenas saído da vida dele. Ela havia saído por ela. E a narração final é sua. Quando uma mulher descobre o próprio valor, não existe traição que a derrube. Existe apenas a chance de renascer.